Olá, meu povo, tudo? Eu me chamo Ramsés, tal como o nome desse podcast. E antes de começar a falar sobre o episódio de hoje, eu primeiro queria agradecer que chegamos a 100 inscritos no meu canal. E eu tô muito feliz, pois o meu canal existe há 4 anos, eu descobri isso essa semana, mas eu nunca postava nada, comecei a postar no passado e entre indas e vindas eu acabei não continuando, né? Parei em novembro e nunca mais tinha feito nada por lá. E voltei recentemente e cá estamos com 100 inscritos. Eu sei que para algumas pessoas esse é um número pífio, mas para mim é uma conquista, principalmente nos dias de hoje, no dia de hoje, que tem tudo a ver com o episódio. Esse episódio ele vai ser um pouco diferente, ele vai ser um episódio em tributo ao meu pai. Meu pai faleceu sexta-feira, às 7h30 da manhã. Estava lutando contra o câncer. Na verdade, ele teve câncer e foi com algumas sequelas, mas eu vou falar isso durante o episódio. Então, eu entendo que talvez isso seja um tema delicado, ou até pesado para algumas pessoas. Então, para quem tiver algum tipo de gatilho, né, algum incômodo, eu peço para que pule esse episódio e vá escutar outros. Não são tantos, mas temos o que falar ali, né? O episódio número 1 foi sobre o meu aniversário, então o episódio número 3, infelizmente, sobre a morte do meu pai, que também foi no mesmo mês que eu faço aniversário. Eu faço aniversário dia 8, ele faleceu dia 26. Pois muito que bem. Dados os recadinhos, vamos falar um pouco mais quem foi Jorge de Jesus Silva de Souza. Agora falando sobre essa pessoa, sobre o Jorginho, como alguns chamavam, ou eu chamava para irritar ele, o meu pai, ele nasceu em Belém, ele foi um homem bem exemplo da sua época, né? Um homem que nasceu nos anos 60, tem um contexto histórico-cultural, tem meus avós, então ele representava muito aquele tipo de pessoa daquela década, daquela época. Tudo certo, tal como também provavelmente sou o retrato da minha época e dos grupos que eu pertenço. Há algum tempo, eu acho que um pouco antes da pandemia, ele começou a se queixar de uma dor de cabeça muito forte. E ele é o médico, ele ia no neuro, e primeiro apareceu um pontinho de luz, e aí o médico falou que não era nada preocupante, mas que ele deveria olhar anualmente. E aqui, gente, talvez eu fale alguma besteira no campo da ciência, mas isso era o que ele passava pra gente. Meu pai nunca foi muito de se queixar de falar as coisas, então, se ele já sabia, ele não nos contou, ele nos reservou. E quando eu digo nós, eu, minha madrasta e minha irmã, que era quem morava com ele à época. E aí os anos foram se passando, até que em 2023, no começo de 2023, eu já tava morando com a minha mãe, ele veio aqui e falou que ele ia fazer uma cirurgia na cabeça. Só que ele estava esperando só minha irmã se formar. A minha irmã se formou em 2023, ela se formou em música e em direito. Então, ele queria ter certeza que ele estaria bem, que ele estaria vivo, que ele estaria lúcido na formatura dela. Porque um dos medos que ele tinha, quando ele foi fazer a cirurgia, quando o médico falou, na verdade, sobre a cirurgia, é que ele ficasse com alguma sequela. Ele fez cirurgia em 2023, em maio, 2 dias depois ele estava em casa, tudo certo. Em outubro ele teve uma convulsão, ele ficou quase 15 dias internado, aí foi o começo das sequelas, né? Ele emagreceu muito, não conseguia mais andar, a mobilidade dele ficou bem restrita, bem abalada. Então, ele não podia mais dirigir, ele não podia mais beber, e se tinha 3 coisas que meu pai gostava era cerveja, direção e mulher. Eu só herdei a parte da bebida. Os outros gostos dele eu não compactuo. Não é que eu não compactuo, eu apenas não sinto o mesmo prazer que provavelmente ele sentia quando ele estava fazendo o que ele fazia com eles. Inclusive hoje é um belo dia para homenageá-lo e eu já pedi a minha Heineken. Estou esperando ela chegar e vou ter que esperar ela gelar até de noite. Ele em 2023, né, teve a convulsão e passou muito mal, ficou bem debilitado. Em 2024, minha madrasta me liga falando que ele teria que fazer a segunda vez a cirurgia. Ele podia não voltar. Eu lembro que a última vez que eu vi meu pai bem foi um dia antes da cirurgia. Ele fez, a cirurgia tinha sido um sucesso.
E aí ele ficou um pouco tempo demais na UTI, porque não tinha quarto, não tinha leito. E eu lembro que tinha uma briga, o médico da noite queria liberar, o médico do dia não queria, e acabou que nesse meio tempo, na UTI, ele teve uma complicação. E aí ele teve que fazer a terceira cirurgia. E eu lembro perfeitamente que nesse domingo, quando ele saiu do centro cirúrgico, tu via aquele olhar vazio. E aí naquele momento eu, minha madrasta e minha irmã, talvez a gente não falou isso, mas eu senti que ali não era mais meu pai. Ali tinha ficado só a casca, né? Jorge, que eu conhecia, não estava mais entre nós, estava em outro lugar. Então a gente teve um ano para se preparar da despedida dele e não foi fácil de qualquer forma, né? Mesmo que a gente saiba que uma hora a pessoa vai embora, como ontem foi o velório, tá, gente? Hoje foi o sepultamento. Embora o, o rabino que estava lá comentou que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Mesmo a gente sabendo que isso vai acontecer, a gente ainda não está preparado. E mesmo eu vendo meu pai indo para UTI, ficando 15 dias, a gente nunca esteve preparado. Mas, como eu disse, isso aqui é um tributo, né? Eu quero falar um pouco sobre as referências que meu pai me deixou e eu fui percebendo agora, né? Durante esse um ano de despedida que eu tive com ele. E eu vou começar por cinema. Meu pai, quando começou a ficar doente, ele não podia mais sair de casa, ele não podia mais ir pro bar, encontrar os amigos dele. E aí vem uma lição de vida, que muitas vezes o amigo de copo não é um amigo de hospital, né? Porque eu acho que poucos amigos dele estiveram presentes depois que ele ficou doente. Eu até entendo que tem gente que não gosta de ficar perto, não gosta de ver, né? Muita gente se assustou porque meu pai, ele mudou drasticamente. Ele era um homem gordo, ele ficou um homem esquelético, né? Então as pessoas se assustam. Mesmo antes dele ficar doente, tinha alguns filmes que a gente já sabia que ele adorava. Um deles era Linda Mulher. Nossa, Linda Mulher podia estar passando em qualquer hora do dia que ele parava para assistir. Ele podia estar chegando da rua, ele podia estar chegando do trabalho, da festa. Na festa meu pai nunca gostou de ir, mas do boteco ele via. Ele sabia a música, ele ficava cantando Pretty Woman, na 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 street, Pretty Woman. E é curioso que eu e minha irmã a gente não aguentava mais assistir esse filme, né? Que a gente acabava assistindo por tabela. Eu não vou entrar aqui na problemática de Uma Linda Mulher, porque eu acho ele um filme extremamente problemático, bem machista, mas aí um outro dia a gente só fala desses filmes. Eu aqui não vou criticar os filmes, tá? Pela primeira vez nesse programa, nesse podcast, eu não vou criticar nada. Eu vou apenas pontuar como isso me ajudou a ter as referências de vida que eu tenho hoje. Tem o Rock Balboa, e no qual meu pai tinha o DVD. E assim, ele gostava muito, ele comentava num bar, né? Comentando, falando de filmes. Velozes e Furiosos, que é filme de menino, né? Se comédia romântica é filme de menina, filme de luta e de corrida e de testosterona, ou melhor, de testosterona, é filme de menino. E meu pai adorava assistir esses filmes de menino, assim, era bem a cara dele. E assim, às vezes, quando ele começou a ficar doente, a gente ficava lá com ele, né? Vendo filme, e adorava ficar falando, ele lembrava de todos os filmes, ele sabia dos filmes, né? Eu só sabia que tinha ali aquele ator de sempre, né? Que tá desde o começo. Mas ele sempre gostou. E tinha um filme que ele fazia eu ficar doido pra procurar. E aí a gente tem que voltar ao tempo, assim. Pensa que a gente não tinha GPT. Então, e a gente não tinha TikTok como a gente tem hoje, a gente mal tinha Instagram. Então, eu tenho um filme com a Angelina Jolie, com Antônio Bandeiras, que ele é muito bom, eu quero assistir, eu quero ver. Fazia eu ficar doido. Até que eu fui caçar esse filme, se chama Pecado Original. Eu não vou lembrar agora com detalhes do que se trata o filme, mas pelo nome, se eu não estiver errado, é basicamente um casal que se quer muito e fica naquela coisa, eu te quero, eu te amo, te desejo. E ele adorava, na verdade, todos os filmes com a Angelina Jolie. Ele sempre gostou dela como atriz, muito. Sempre gostou também muito do Antônio Bandeiras, né? Então, assim, tinha alguns filmes que ele parava pra assistir que ele gostava muito. Esses são alguns dos filmes que eu sei que ele gostava. Uma Linda Mulher, com certeza, é o primeiro desses, porque ele assistia bastante. E meu pai também era muito ligado à música. É uma coisa curiosa, meu pai ele não gostava de festa, ele não gostava de algazarra, mas ele gostava da casa estar cheia.
e ele gostava de escutar as músicas dele e fazer a gente escutar junto com ele. Ele gostava de mostrar que o gosto musical dele era bom. Não vamos criticar. Um dos artistas que eu sei que meu pai gostava muito é Elvis Presley, né. Eu tenho muito nítido na minha cabeça das poucas vezes que ele não saía no final de semana, dele estar em casa, no pátio, com a cervejinha dele, e aí ele me chamava: "Rancés, olha aqui". Ele contava a história do artista, ele contava a história da música. E na época eu tinha acabado de me formar em inglês, ele pedia para eu traduzir letra por letra, frase por frase. E a gente sabe que não é tão fácil ficar traduzindo as coisas, né, e eu nunca fui um bom aluno, e isso eu tinha que entender a frase como toda para tentar traduzir o que ele queria que eu traduzisse. E ele também gostava, assim, de uma coisa um pouco mais blues, uma coisa um pouco mais R&B, né, por exemplo, ele gostava muito de Frank Sinatra, de Adele. Adele ele falava: "Ah, essa gordinha tem uma voz muito bonita". Ele gostava também muito, nossa, ele amava. Eu lembro de quando a Amy Winehouse morreu, eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu chorei, porque eu vi a carreira dela, eu era adolescente, né, e tal, adolescente/jovem, jovem adulto, na verdade. E ele gostava, falava: "Poxa, né, é uma tristeza ver esses artistas morrendo por causa da droga, né, a doidinha, né", a Adele era gordinha, a Amy era a doidinha. É uma tristeza ver isso acontecer com elas, né, ela cantava muito bem, uma voz maravilhosa. E aí vocês pensam que quando a Amy Winehouse surgiu, a gente ainda tinha CD, então eu tinha o CD, eles tinham muitos CDs em casa também. E eu lembro que quando tinha feira de vinil, eu levava vinil, ele falava: eu vou colocar isso pra tocar onde?". Eu falava: "Ah, não sei, tá aqui, um dia a gente compra", esse dia nunca aconteceu, e a gente escuta. E uma banda que a gente gosta muito, como não que eu não goste de Adele e Amy Winehouse, eu gosto. Mas Banda Sayonara, nossa, ele ficava muito feliz quando tocava Banda Sayonara. E aí a gente pensa assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000 até 2010. Teve um boom de formatura na nossa família, né. Ele se formou na segunda graduação dele, a minha madrasta se formou, os primos, os tios, às vezes ele pagava para ir numa formatura: "Ah, não tem ingresso", "Ah, eu pago, eu vou". E era uma época que a Banda Sayonara estava em voga, né, então ele escutava, ele dançava, ficava era muito nítido ver a felicidade dele quando estava Banda Sayonara. E ontem, eh, só pra vocês terem uma noção, hoje é sábado, eu tô gravando esse episódio no sábado, foi o dia que ele foi sepultado. E ele morreu na sexta, foi quando ele foi velado. Horas antes de eu saber de eu ir pro velório, eu acho que eu passei a manhã todinha ouvindo a Banda Sayonara, assim. Até hoje eu gosto de Banda Sayonara, né, a Banda Sayonara ainda existe, a Banda Sayonara eu acho que ela tem mais de 50 anos, posso estar falando besteira, mas eu acho que a Banda Sayonara ela é uma das mais antigas de Belém, assim, do Pará. Óbvio, agora com uma nova formação, mas eu prefiro a antiga por conta da voz. Não sei muito o que dizer, assim, eu realmente eu queria talvez desabafar, porque eu também já tive muitos amigos de copo, né. Hoje eu não tenho tantos e tenho poucos amigos também, então eu não talvez eu tenha um certo delay, uma certa dificuldade em me expressar, em falar o que eu sinto, o que eu penso. E eu acho que o podcast ele me ajuda nisso, né, porque eu posso estar gravando sem estar com uma câmera, eu posso apenas falar e falar o que eu sinto. Talvez, se eu quiser deixar uma reflexão, que nenhum filme de terror prepara a gente para o luto. Eu passei a minha vida assistindo filme de terror, de horror. Comecei depois que eu trabalhei na Dark Side Books, a consumir true crime. Até hoje eu durmo ouvindo true crime. Eu sei que é estranho, mas é uma coisa que me ajuda a dormir, não sei porquê. Na verdade eu sei, é porque algumas pessoas que têm canal de true crime têm uma voz muito gostosa de escutar, então eu me concentro na voz e vou dormindo. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode assistir milhares de filmes sobre morte, sobre dor, sobre apocalipse, sobre drama, mas nada nunca vai te preparar para essa perda, né? Porque em alguns casos, no meu caso, eu fui criado com meu pai também, então assim, é uma pessoa que você sabe que você nunca vai mais ver. Embora eu já soubesse disso há 2 anos, quando ele fez a cirurgia, ele começou a ficar com sequelas, a gente começou a perceber que ele estava indo embora aos poucos. Então a gente, mesmo se preparando de maneira paliativa, ainda assim o baque foi grande, né. E
lá, tanto no velório e como no sepultamento, a gente percebe quão é importante a gente deixar coisas boas no mundo, assim. Eu vi pessoas que eu não via há anos, né? Eu vi primos distantes, eu vi colegas de trabalho, pessoas que trabalharam com ele, gente que trabalhou com ele, gente que é grata porque ele ajudou no começo da carreira, gente que é grata porque ele ajudou nisso, naquilo outro, assim, que foram 60 anos de vida e que ele, como todos nós, temos nossos defeitos, nossas qualidades, nossas características que são ímpares de cada um, pessoas vão lembrar da gente. Pessoas vão lembrar de maneira positiva ou negativa. E eu vi que tinha muita gente que lembrava de maneira positiva dele, né? Então foi um conforto ver, porque meu pai sempre gostou de gente, sempre gostou de casa lotada. E se tinha uma coisa que eu acho que ele queria que a gente lembrasse dele. Então, infelizmente, ele não vai poder escutar esse episódio, né? Penso eu, aí vai de cada fé de cada um. Eu acho que essa é a minha maneira de homenageá-lo, né? Continuar fazendo as coisas que eu faço. Agora com esse projeto do podcast, que ele é um hobby, eu espero que depois vire de fato uma profissão. E a gente procurar ser melhor, no caso eu, né? Ficou minha madrasta, minha irmã. Me reaproximar das pessoas que importam. E hoje é sábado, então mais tarde colocar um Elvis para tocar, uma Adele, uma Amy House, curtir o meu luto. Eu sei que a questão de luto ele é muito particular, né? Assim, eu fui criado de uma forma que a gente tinha que ficar 7 dias sem fazer barulho, você não podia comer isso, não podia beber aquilo, você não podia ver televisão, você só podia usar preto, né? Eu cheguei a pegar esse final desse pensamento, desse conceito, né? Mas, como a minha mãe diz, a gente tem que aproveitar enquanto a pessoa tá viva, depois que morre não adianta. Então, eu queria dividir isso com vocês. A gente tem que aproveitar as pessoas que a gente gosta nesse momento. Então, quem tiver brigado com seus entes, quem tiver brigado, magoado com algum parente, com algum amigo, é claro que eu não posso aqui fazer julgamento de valor. Às vezes a gente briga por motivos bestas, às vezes a gente briga por motivos necessários, até jurídicos, né? Mas se a briga foi por algo que não chegou e para uma esfera criminal ou para uma esfera moral, foi mais uma briga porque nós somos pessoas divergentes, né, uma das outras, vale a pena a gente se perdoar, perdoar o outro e principalmente pedir perdão. Então, eu acho que esses 2 anos, né, de luta me ensinou que independente de quem tá errado, quem tá certo, no fim do dia a gente precisa fazer as pazes. Porque, infelizmente, todos nós iremos ser sepultados. E agora que fica a memória, é a lembrança, e a lembrança da risada dele, que ele tinha uma risada bem alta, e um sorriso levemente de homem safado, como diz um amigo meu. Obrigado, gente. Esse é um episódio bem diferente, né? Eu tive a ideia desse episódio quando eu voltei da UTI na quarta-feira e por conta da vida, do trabalho, eu não consegui gravar. A minha ideia era gravar enquanto estivesse vivo. Na esperança de eu conseguir colocar ele para escutar, né? Se ele saísse da UTI e fosse pro quarto. Mas tudo deve acontecer por um motivo, acredito eu. Então eu gostaria muito de agradecer a quem escutou, quem ficou até o final. O mais importante, se perdoem, perdoe os demais e peçam perdão. Obrigado e até o próximo episódio.